Amigos brasileiros falam de boa sobre, sabe, tipo, sexo. Eu mesmo ficava muito vergonha de, nossa, eu desviava meu olho. Então, Tem um outro cara aqui. olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Coreano Seung. Então, hoje eu trouxe um conteúdo, mais um conteúdo na verdade, sobre choque cultural, que muita gente que me segue sempre queria saber mais qual que era choque cultural quando eu cheguei aqui no Brasil. Então, hoje escolhi algumas temas aqui e vou apresentando para vocês o que eu achei era mais chocante. Então, agora eu vou tentar falar mais rápido, tá? Primeiro, a vida de estudante coreano e brasileiro. O que é diferente? Primeiro, horário. Por exemplo, quando eu cheguei aqui no Brasil, é que eu me formei o colegial aqui. Eu andei um ano colegial aqui só pra ter diploma, né? Na verdade, que eu precisava na época. Então eu acabei frequentando. Aí um dia, tipo assim, no primeiro dia, até eu lembro, quando eu fui pra escola, aí a aula acabou meio-dia. Aí todo mundo tava indo embora, falei, nossa, acabou a aula hoje? Tipo, é só porque é o primeiro dia ou vai ser assim? Aí dizem que o período da manhã já acabou, então pode ir embora. Só que isso, tipo, na época ainda pra minha geração, que eu tava estudando lá na Coreia no ensino médio, era muito chocante. Por exemplo, até antes de vir pra cá, na escola onde eu estudava, eu entrava 9 da manhã e saía mais ou menos 10 da noite. Vocês acreditam? Tipo, eu ficava na escola mais de 12 horas por dia. Isso pra gente era tão normal para os coreanos, porque agora os estudantes coreanos chegando no ensino médio, tipo high school, né, 3 anos de high school, e agora você tá numa época mais importante agora na sua vida, por exemplo, tipo, porque para os coreanos uma das coisas mais atraentes que é tentar entrar numa faculdade ou universidade boa. E se eu não me engano, tipo assim, algum estudo fala que quase 90% da população coreana tem formação superior. Sabe, tipo, isso já diz que isso é tão importante pra gente estudar muito. E é que assim, essa cultura assim, tipo, desenvolveu e evoluiu muito dessa forma, porque a Coreia do Sul não tem muita coisa para investir, não tem muitos recursos naturais. Então a gente teve muita guerra, então foi colonizado. O que mais tinha na época era investir na educação e é isso. Então, pra gente poder arrumar emprego é muito importante agora ter formação, algum curso. Isso pra gente virou um tão normal. Assim, a gente quase vive na escola. Eu chego às 9 da manhã, como eu falei, e saio às 10 da noite. A gente tem aquele, por exemplo, tipo, aula normal acaba mais ou menos 5 da tarde, por aí. E agora a gente janta, aquele jantar pago pela escola. E a partir de mais ou menos 7 da noite, a gente acaba ficando mais até 9 ou 10 da noite. Ou
dependendo da escola disso. Mas disse, e que a gente chama isso yaja, quer dizer autoestudo na escola. Só que não é autoestudo, porque normalmente, até na minha geração, por exemplo, tipo, até uns 5, 10 anos atrás, quando eu era estudante no ensino médio, era muito forçado. Então a gente era meio que a obrigação de ficar, sabe, tipo, na escola até 9 da noite, até o 10 da noite. E depois disso, a gente não ia pra casa. A gente ia para chamava aquele Hapwon, quer dizer, escolinha, né? Alguns cursinhos, pra gente poder dar continuidade de estudo mais ainda. E normalmente a gente chega em casa mais ou menos 1 da manhã, 2 da manhã. Eu não tô zoando. Tipo, eu tô falando muito sério. E assim a gente faz durante 3 anos. 3 anos para poder entrar para fazer vestibular. Tipo, lá na Coreia tem aquele exame que nem Enem do Brasil, mas é muito pra gente, é muito importante nesse dia do exame para vestibular tipo, Enem da Coreia. Nossa, até policiais assim, tipo, organizam a rua, eles ajudam os estudantes para não atrasar na hora de exame, essas coisas. Então, pra gente é muito importante. Essa diferença eu achei muito chocante, porque assim, eu não tô falando que uma cultura, um jeito é bom, um outro jeito é ruim. Desse jeito, lá na Coreia tem muitas desvantagens também que a gente achava que era assim, tipo, muito à toa. Lógico, tem gente que estuda, mas tem grande maioria das pessoas às vezes não consegue focar no estudo, pode se cansar, às vezes tem tipo assim, tem gente que gosta de estudar num outro lugar, então tem essa desvantagem. E principalmente, grande problema da educação coreia é isso, é muito forçado, a gente manda bem estudar, a gente manda bem nos exames, nas testes, só que a gente não tem muita criatividade, entendeu? Então isso eu acho muita desvantagem, e a gente não tem uma vida particular, isso tipo assim, meio que assim, leva até fim de semana. Você acha que assim, tipo, fim de semana chegou? Não. Até a gente fazer aquele vestibular das universidades, a gente vai estudando até fim de semana. Mas depois que eu vim aqui no Brasil, aí eu fiquei assim, lógico, tipo assim, eu jogava bola, então minha vida é um pouco diferente também, mas isso era um pouco chocante, sabe? Tipo, a escola do Brasil, tipo, tem turno, sabe? Tipo, tem turno da manhã, tem turno da tarde, tem turno da noite. Mas, assim, depois da aula, porque brasileiros têm muito mais a criatividade, eu acho. Mas eu não tô falando que um é bom, o outro é ruim. Eu tô falando só choque cultural, essa é a diferença, tá? Aí mais uma coisa que eu fiquei assim assustado também é que vocês comem arroz e feijão. Porque normalmente, o que o mundo pensa que os asiáticos, tipo, principalmente comida dos asiáticos seria arroz. E agora, a principal comida dos ocidentais seria pão ou macarrão. Então, pra mim, tipo assim, o Brasil é uma das culturas ocidentais, tipo, latina. Eu achei que aqui comia, tipo, macarrão ou mais pão, sabe? Que nem Europa. Eu imaginei isso, tipo, norte-americanos. Então eu imaginei isso, mas aqui, tipo, quando eu cheguei, vocês comem arroz e feijão. E arroz vocês comem bastante, realmente. Então, isso foi uma das coisas que eu achei muito bacana. É que pra mim, acho que graças a dessa cultura que eu consegui me adaptar bem também. Que eu mando muito bem no arroz. Eu como muito arroz. Tipo, eu não consigo comer muitos pedaços de pizza, ou frango, frito, essas coisas. Tipo, o hambúrguer, essas coisas. Mas arroz, nossa, eu consigo comer numa tigelão assim, enorme, e consigo mandar bem. É isso. Então isso foi uma grande choque cultural mesmo. Todo mundo fala também, tipo, as pessoas que vêm aqui pra visitar já falaram isso pra mim. Então, nossa, come arroz também, isso é muito interessante, tá bom? O que eu assustei mais também aqui no Brasil quando eu cheguei, aquela liberdade de se expressar o carinho entre os casais. É tipo, não, lá na Coreia também a gente anda mão dado na rua, a gente fica abraçando um pouco assim tal, mas
Muito raramente a gente vê, tipo assim, os dois se beijando, ou, sabe, tipo, fica muito grudado na rua. Isso pra gente, assim, tipo, é um pouco assustador. Essa cena é um pouquinho assustadora. É porque ainda a gente não tá muito acostumado com essa cena. E quando eu vejo, assim, quando eu vi assim na rua, ou alguém, tipo, se beijando, assim, tipo, eu mesmo ficava muito vergonha de. Nossa, eu desviava meu olho. Então, e lá na Coreia, por exemplo, tipo, eu acho que hoje em dia talvez um pouquinho tenha mudado, né? Mas da minha geração, por exemplo, tipo, meus pais nunca me ensinaram, tipo, como que é as coisas de sexualidade, sabe? Tipo, como que... É que assim, acho que os asiáticos têm um pouquinho... pode ser que um pouquinho vergonha por ser cultura, por ser um pouquinho mais tímidos, por ser mais fechados nessa área, assim. Talvez eles tenham um pouquinho de receio, eu acho. Então eu nunca fui educado assim, tipo, sobre né, amor, essas coisas. Então, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, por exemplo, tipo, meus amigos, amigos brasileiros falam de boa sobre, sabe, tipo, sexo, essas coisas. Então, acho que brasileiros são mais acostumados de conversar, de discutir sobre esse assunto. E até saber se expressar muito bem, assim, tipo, entre os casais, carinho, sabe? Dá muito carinho, dá muito cafuné, dá muito beijo. Então, isso foi uma das coisas que, assim, tipo, eu fiquei um pouquinho chocante. Eu ficava muito, assim, vergonha no começo aqui no Brasil também, mas depois me acostumei. Mas lá na Coreia também deve estar mudando aos poucos, porque humano é humano, é o que eu sempre acho. Mas cultura realmente existe, né? Então, isso que assustei um pouquinho. Mas é, é legal, né? Se expressar na rua seria bom também. Bom, então hoje eu falei um pouquinho mais rápido, né? Falei um pouquinho rápido, assim, tipo, não queria demorar muito o vídeo. Hoje em dia eu tô pensando